Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus ele não me entende, Deus ele não me vê, Deus ele não me reconhece, Deus ele não me ouve. Não é? Muitas vezes nós nos paramos diante de Deus assim, poxa, Deus não está me ouvindo. Deus está ouvindo tantas pessoas. Ah, Deus ouve o irmão do lado, Deus ouve o meu amigo, mas Deus ele não ouve a minha oração. Muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de pensamento. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, queridos, que eu e você somos tão preciosos diante de Deus. Você é tão precioso diante de Deus, que Deus fala assim, olha, eu já provei o meu amor por ti. Eu já entreguei aquilo que eu tinha de melhor por você, que foi o meu filho. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que Deus prova seu amor para com os homens, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. Ou seja, irmãos, nós ainda estávamos entregues ao pecado, e o Senhor Deus do céu já estava olhando para a minha e para a sua vida, imaginando um plano de resgate para nós, nos resgatar das garras do diabo, nos resgatar da garra do pecado, nos resgatar do mundo de sombras, como essa peça, esse teatro foi apresentado, para que nós tivéssemos acesso novamente a uma vida de luz e de graça na presença de Deus. Então o que eu quero começar dizendo nessa noite, meu amado, se talvez você entrou aqui pensando que não tem nenhum valor, imaginando que eu sou a última ovelha lá do aprisco, que ninguém olha, que ninguém vê, eu quero te dizer nessa noite, meu amado, que Deus, Ele é um Deus que olha para mim, para você, e não faz acepção de pessoas. Ele olha para mim, para você, sem fazer distinção. O que Ele espera de cada um de nós é que nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas, e quando nós fazemos isso, nós temos livre acesso ao plano de salvação, ao plano divino de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, o que nós não entendemos é o que essa palavra quer dizer. Essa palavra ela é muito forte, meu amado, resgate. É tirar alguém que estava aprisionado, é ir de encontro, é buscar alguém que estava preso. E existem várias formas de se resgatar alguém. Por força, que não foi o caso de Cristo Jesus, não foi assim que foi feito. Por um pagamento, por uma troca, por uma restituição de algo. E para que Deus resgatasse a minha e a sua vida, Ele teve que entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso, que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para que você pudesse ter uma vida, irmãos, jovens que estão aqui nessa noite. Pastor, é uma vida de qualquer forma que Deus me resgatou? Não. Davi, se você puder colocar aí Gálatas capítulo 5, versículo 1. Deus não te resgatou para que você vivesse uma vida de qualquer forma, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus Ele te resgatou para que você tivesse uma vida, e uma vida em abundância. O diabo ele vem com uma finalidade, como a peça que foi apresentada aqui, vem matar, roubar, destruir, né? Por meio de vícios, por meio de ganância, por meio de dinheiro, por meio de diversas coisas. Satanás ele entra nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos percebendo que está entrando e permitimos. Mas eu e você precisamos ser como José, meu amado. No momento que você perceber a ação maligna, você precisa correr dela em direção a Cristo Jesus, porque depois que você foi aprisionado, é como a peça que muito bem apresentou, meu irmão, o resgate, ele é difícil você, o diabo ele não quer largar as mãos dele, não quer tirar as mãos dele de cima de você. A palavra de Deus diz assim, se não me engano, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, Ele cegou o entendimento dos homens, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho, qual é a glória de Deus. Quando nós estamos aprisionados, nós não conseguimos enxergar a ação do maligno nas nossas vidas. Deus, Ele te comprou com um plano.
um plano de viver uma vida em abundância. Esse texto de Gálatas 5, coloca aí, Davi, por favor, o texto de Gálatas 5, ele fala algo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Quantos estão livres aqui? Quantos foram resgatados? Você foi resgatado, meu irmão. Você tem o poder de fazer a sua escolha. Você tem a liberdade em suas mãos. Olha o que Cristo falou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Olha aqui o que o texto de 1 Pedro está dizendo. Que Deus, que nós recebemos por tradição, o pecado dos nossos pais, mas Cristo, Ele nos promoveu o quê? Uma liberdade por meio do resgate em Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso, e nós começamos a retornar às coisas velhas. Nós começamos a retornar às velhas práticas que nós, por muitos anos, aprendemos. Quantos aqui aceitaram Jesus há menos de 2 anos? Há menos de 2 anos. Há menos de 2 anos não tem? Aqui só tem crente com mais de 2 anos. Então, há menos de 3. De 4. Levanta alto aí, irmãos. De 4. Amém. De 5. 5 anos. Amém. Muitas vezes, meu amado, o que ocorre conosco? Graças a Deus que vocês estão aqui. E a palavra do Senhor diz: olha, jovens, vocês sois fortes, porque tem vencido o maligno. Você que entrou aqui nessa noite, você tem vencido o maligno. O Senhor tem um chamado para você, ainda que você esteja vivendo uma prisão, seja ela qual for, irmão, seja ela no vício, seja ela nas drogas, seja ela no álcool, seja ela onde for. O Senhor está dizendo nessa noite: eu já te resgatei, eu paguei um preço de sangue pela sua vida, para que você vivesse uma vida de liberdade. Deus não nos chamou, irmão, para vivermos aprisionados. O que o mundo quer pregar, o que o mundo quer dizer é: olha, você vai ser evangélico, você não vai poder fazer um monte de coisa. Não, meu amado, muito pelo contrário. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós podemos fazer as escolhas certas, como a palavra do Senhor mesmo diz. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Eu e você podemos escolher, meu amado, aquela pessoa que está aprisionada, aquele jovem que está aprisionado, muitas vezes na droga, no vício, no álcool. Ele não consegue fazer essa escolha, ele não consegue se libertar, porque ele está aprisionado. E muitas vezes, irmãos, nós fomos resgatados por Cristo, nós estamos vivendo uma vida de liberdade e nos permitimos voltar novamente à vida de escravidão. Se der tempo, eu vou ler depois o texto de Romanos 6, que ele fala justamente sobre isso. Mas antes eu queria falar sobre 3 aspectos do resgate de Cristo pelas nossas vidas. E o primeiro dele é pagamento. O que quer dizer pagamento, meu irmão? A palavra do Senhor diz lá em 2 Colossenses capítulo 2, versículo 14, que havia um escrito de dívida contra mim e contra você. Quem sabe o que é uma promissória? Alguém sabe? É um escrito de dívida, né? Fulano de tal deve algo. Beltrano deve algo a alguém. E a palavra do Senhor, ela diz assim: olha, nós fomos comprados por um bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a quais pertence a Deus. Eu e você, irmãos, fomos comprados por meio de um preço valioso. Sabe qual é o preço mais valioso que foi pago por mim e você? É o que eu já li aqui em 1 Pedro, foi o sangue de Cristo Jesus, porque não foi como a prata que corrói, não foi como o ouro que se corrói, que perece, que passa, mas o pagamento pela minha e pela sua vida, ele vai ecoar por
toda a eternidade, por todo o tempo, porque o sangue de Jesus falará por mim e por você em toda a eternidade, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos, porque Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, Ele se fez pecador por mim, por ti, para que nós vivêssemos uma vida abundante. O primeiro aspecto do resgate de Cristo é o pagamento. Cristo foi lá e pagou o escrito de dívida, nos comprou. Falou, olha, bate assim no seu corpo, assim, olha, bate aí. Fala assim, você é templo. Você foi comprado pelo Senhor. Nós somos comprados, irmãos, para sermos livres. Olha, o Senhor não nos comprou para que nós fôssemos escravos, não. Mas Ele nos comprou para vivermos em liberdade. Ele fala assim, meu amado, escolha, seja livre, seja sábio, seja inteligente, mas faça a sua escolha por Cristo Jesus. Não escolha viver, não escolha recuar, não escolha viver novamente como as épocas passadas, mas escolha viver uma vida em Cristo Jesus. Jovens, cabe a você escolher, meu irmão. Eu me converti aos 15 anos de idade. Só me arrependo de não ter me convertido antes. Esse é o meu único arrependimento. Porque depois que eu e você, meu irmão, conhecemos Jesus, não é que as coisas ficam mais fáceis. E muitas das vezes elas ficam mais difíceis. Mas em Jesus, você tem certeza da vitória. Tem um texto que eu gosto muito. Agora falhou minha mente aqui qual é a referência. Mas ele fala assim, olha, Deus ele não nos dá uma prova, uma provação. É 2 Coríntios, se não me engano, não é, pastor Edvandes? Depois você vê aí. Deus não nos dá uma provação maior da qual podemos suportar. Mas ele não para por aí, irmãos. Ele fala assim, 1 Coríntios 10, 13. Olha a segunda parte. Mas juntamente com a prova, que isso, irmão? Deus está dando cola. Não é isso que está falando? Juntamente com a prova, Deus dá o quê? Deus dá o escape. Deus dá a vitória. Sabe a luta que você está vivendo em Cristo, meu irmão? Você consegue superar ela, você consegue vencer todas elas, jovem. A luta que você está vivendo, a fase da sua vida que você está vivendo, você vai vencer e vai prevalecer se você permanecer com a sua vida alinhada em Cristo Jesus, porque Ele não nos dá uma prova maior do que a que podemos suportar, muito pelo contrário, juntamente com a prova Ele te dá o escape. Então o que eu e você temos que fazer, irmão? Está passando pela prova, está passando pela luta, então comece a orar e fala, Senhor, me dê o escape, meu Deus, me livra dessa prova, Jesus, me livra, Senhor, dessa luta. Nós precisamos aprender a orar. Está passando uma prova? Deus quer te ensinar algo. E sabe quando que nós vamos sair dessa prova e dessa luta? Quando, irmãos? Quando nós aprendermos o que Deus quer nos ensinar. Então como devemos orar? Senhor, me ensina o que eu preciso aprender para que essa prova seja redimida. Mas sabe o que muitas vezes a gente faz? Muitas vezes nós somos iguais aos israelitas, né? Obstinados, duros, né? Não vou me dobrar, eu vou vencer com a minha força, eu vou prevalecer com o meu braço. E aí nós continuamos com a nossa cerviz dura, e a prova vai, permanecendo e continuando. Muitas vezes a prova dá uma trégua, aí a gente sai da igreja, porque imagina que o problema é a igreja, aí vai na outra igreja, a mesma coisa acontece. Talvez já aconteceu isso com você. Você saiu de uma igreja e foi para outra, a mesma coisa aconteceu. Por quê, irmãos? Porque você ainda não foi aprovado na prova que o Senhor colocou na sua vida. E na maioria das vezes, o problema não é a igreja. O problema somos nós. O problema é que o templo do Senhor não está limpo. O templo do Senhor talvez não esteja totalmente entregue a Ele. Apocalipse capítulo 5. O segundo versículo que eu quero falar sobre pagamento.
Apocalipse capítulo 5, versículos de 7 a 10. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha o plano de Deus para mim e para você. Deus nos comprou para que nós tivéssemos uma vida de vitória. Jovem, Deus te comprou para algo. Você que está vestido nessa camisa, você que não está, Deus te comprou com um objetivo, para que você vivesse uma vida de vitória, uma vida de liberdade, uma vida de graça. Não torneis a graça do Senhor vã. Não torneis a liberdade com que Cristo te libertou, meu amado, vã em nome de Jesus, amém? Então o primeiro aspecto do resgate é o pagamento. Deus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida em nome de Jesus. O segundo aspecto do resgate é o livramento de Cristo. Por meio do resgate de Cristo, nós podemos viver uma vida livres do pecado. Por meio do sangue de Cristo Jesus, nós fomos libertos do pecado a qual nós vivíamos aprisionados. Nós precisamos para isso o quê? Fazer uma escolha no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 28 a 31. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe, irmãos, quando eu e você dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, a palavra do Senhor diz que, quando lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, quando nós dobramos os nossos joelhos, confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o nosso pecado. Sabe o segundo aspecto de Cristo? Deus nos livrou, nos deu a liberdade, a fortaleza, a força para vivermos uma vida livres do pecado em Cristo Jesus. Para isso, irmão, para que eu e você consigamos viver livre do pecado, nós precisamos estar cheios de quem? Do Espírito Santo de Deus. Nós só conseguiremos viver uma vida livre do pecado quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Sabe por que nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor? Porque quando o Espírito Santo mora em nós, ele vai enfraquecendo a natureza carnal, a natureza humana, aquela que se inclina para o pecado, para as ações pecaminosas. Mas quando eu e você não damos liberdade para o Espírito Santo agir e habitar em nossas vidas, o que ocorre? A nossa carne, ela começa a falar mais alto. Os nossos desejos carnais, os nossos desejos naturais, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eles começam a falar mais alto e nós começamos a viver uma vida inclinada para o pecado. Então, meu amado, o segundo aspecto do resgate de Cristo: Deus te libertou, Deus te deu força para viver livre das garras do pecado. Mas isso só conseguiremos em Cristo Jesus, só conseguiremos por meio do Espírito Santo de Deus. Porque se o sangue de touros e bodes
e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica. Quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa da herança eterna. E aí aqui tá, esse texto está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 13. Eu vou ler só o finalzinho para não estender muito. E semelhante aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você foi resgatado por um sangue. Não fazei desse sangue vão, meu irmão. Sabe, muitas vezes nós queremos viver uma vida como aquela que nós aprendemos, como aquela que recebemos dos nossos pais. Mas Deus te chamou hoje, Deus te chamou jovem, no momento que você aceitou Jesus, para viver uma vida abundante em Cristo, para renovar as suas mentes. Eu e você, jovens, nós temos o poder de transformar o mundo, de transformar aonde nós passamos. O Senhor está falando para você assim: olha, não vos conformeis com este século. Sabe, lá na sua escola, na sua faculdade, não se conforme. Sabe, seja diferente, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda que as pessoas começam a olhar com você com olhos diferentes, sabe de algo, no momento da luta e da necessidade dos problemas dela, é você que ela vai procurar para orar, é você que ela vai procurar para pedir uma resposta no Senhor. Então permaneça firme em nome de Jesus. Terceiro e último aspecto do resgate que eu quero falar nessa noite. Deus primeiro, Ele nos comprou. Eu e você somos comprados. Foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. Segundo aspecto, Deus nos livrou